Justiça, santidade, perfeição são sinônimas. E para entrar no céu, eu dependo de ser justo, no verdadeiro sentido da palavra. Eu gosto muito desse texto que diz assim, observem. Justiça é santidade. Então, justiça e santidade são sinônimos. Semelhança com Deus. E Deus é amor. Note bem, amor, justiça, santidade, perfeição. São palavras relacionadas. É conformidade com a lei de Deus. Pois todos os teus mandamentos são justiça. E o cumprimento da lei é o amor. Justiça é amor. Observem que eu li na primeira linha que justiça é santidade. Aqui diz que justiça é amor. E o amor é a luz e a vida de Deus. A justiça de Deus se acha concretizada em Cristo. Recebemos a justiça. O que mais? O que é sinônimo de justiça? Santidade, perfeição, amor. Recebemos a justiça recebendo-o a Ele. E como podemos permanecer justos e perfeitos e santos? Há uma outra frase inspirada que diz assim: santidade é resultado de comunhão habitual com Deus. Eu me lembro, eu tinha uma avó portuguesa, ela tinha os seus ditados portugueses, né? Ela dizia assim: ande com os bons e serás um deles. Ande com os maus e serás pior do que eles. Bem, quem é o bom? Quem é o bom? É Cristo. Então, se eu ando com Jesus, se eu faço da minha comunhão com Jesus um ato habitual de andar com Ele, então a sua justiça me é imputada, eu sou considerado justo, santo, perfeito, por imputação, e sou aperfeiçoado no meu caráter. Então, queridos irmãos, será que nós estamos falando aqui de impossibilidades? Se alguém disser, estamos falando de impossibilidade, tem razão. Humanamente falando, é impossível ser justo, ser perfeito, ser santo. Mas se falamos de relacionamento pessoal com Cristo, é uma possibilidade e uma necessidade. Já foi lido aqui hoje: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos irmãos, a palestra que o irmão Marco vai apresentar sobre a perfeição cristã, ela, para ser compreendida, assimilada e praticada, dependemos de quê? De um relacionamento pessoal com Cristo. Vamos orar para que essa mensagem seja bem compreendida e assimilada. Vamos orar para que o irmão Marcos seja usado por Deus para transmitir essa palavra com ele. Obrigado. Convido a igreja a louvar a Deus. Irmão Everaldo, por favor, venha aqui ao piano. Vamos convocar a presença do Espírito Santo em nosso meio. Vem, Espírito Santo. Vem, transforma o meu ser. Nós acreditamos que quando nós viemos falar aos irmãos, na verdade, devemos ser usados como um vaso nas mãos do Senhor. Não devemos falar de nós mesmos, mas transmitir a mensagem que nos é dada pelo próprio Deus no seu trono. E assim a palavra fluirá do trono de Deus até o coração dos irmãos. Vem, Espírito Santo.
5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, quem nós encontramos aqui? Jesus. E aqui está o caminho para a vida eterna. Eu tenho um depoimento pessoal a dar aqui aos irmãos. Foi através desses estudos sistemáticos e aprofundados que eu ganhei interesse em estudar a palavra de Deus de forma mais consistente. A Bíblia diz em Hebreus 5,14 que o alimento sólido é para os perfeitos. Muitas vezes nós estamos nos acostumando a ouvir aquele alimento mais superficial, mais leve, não é isso? Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós encontramos a Cristo nela. E quando nós nos aprofundamos no estudo de um assunto, nós percebemos que ainda existem muitas coisas que nós não sabíamos. E eu creio piamente que Deus tem muita luz a nos revelar acerca de qualquer assunto. Basta que nós estudemos e examinemos a palavra de Deus. Em Atos, no capítulo 17, no verso 11, a Bíblia menciona um povo que gostava de examinar as Escrituras. Os irmãos se lembram quem eram esses? Os bereanos. Diz que eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, nós, os pregadores da jornada, estamos trazendo uma mensagem aos irmãos. Essa mensagem foi fruto de estudo e de exame detido para ser trazida aos irmãos. Mas os irmãos também devem examinar por si mesmos se as coisas são de fato assim. E estamos trazendo mensagens realmente profundas, alimento sólido, consistente. Estamos estudando em profundidade a doutrina da justificação pela fé. E eu louvo a Deus por isso. Os irmãos perceberam que a sequência dos temas desta jornada segue uma ordem lógica e cronológica das etapas da salvação. Falamos sobre a justificação, a santificação, o novo nascimento, e hoje falaremos sobre a perfeição cristã, e amanhã a jornada concluirá com o assunto da glorificação. Para que nós entendamos o assunto da perfeição cristã, é necessário que nós nos contextualizemos no mundo em que vivemos. Irmãos, apesar das coisas correrem normalmente, rotineiramente, nós estamos no palco de uma grande batalha, estamos no centro de uma grande controvérsia e poucos se dão conta disso. Existe uma guerra entre o bem e o mal, e essa guerra envolve o planeta Terra. Essa guerra começou no céu e se estende a nós. Qual é o ponto principal dessa controvérsia? Qual é o centro da controvérsia? Os irmãos sabem? O centro da controvérsia é a lei de Deus. Os irmãos sabiam? O centro da controvérsia é a lei de Deus. A lei de Deus é o alvo principal dos ataques de Satanás. Satanás tem duas estratégias para atacar a lei. A primeira é afirmar que ela não tem validade. E a segunda estratégia de Satanás é afirmar que ela não pode ser guardada pelo ser humano. Agora eu pergunto, para nós reformistas, qual das duas estratégias é mais perigosa? A primeira? Não. Porque nós já sabemos, né, que a lei de Deus continua em pleno vigor. Nós conhecemos de cor textos como Mateus 5,17, em que Cristo disse que não veio abrogar a lei, mas cumprir. Então, para nós adventistas, o maior perigo é afirmar que o ser humano não pode guardar a lei de Deus.
Hoje muitos teólogos afirmam isso. Eles afirmam que não é possível para nós guardar os mandamentos. Mas vejam o que nos diz a palavra inspirada. Satanás declarou ser impossível aos filhos e filhas de Adão observarem a lei de Deus. Essa foi uma declaração de quem? De Satanás. Quem diz hoje que nós não podemos guardar a lei de Deus está ecoando as palavras de Satanás. Satanás disse assim: olha, nós não podemos guardar a lei de Deus. Nenhum ser criado pode guardar a lei de Deus, porque é uma lei muito exigente. É uma lei difícil de ser guardada. E isso significava que se a lei não pode ser guardada, então a culpa pela desobediência não recai sobre o transgressor. A culpa pela desobediência recairia sobre o próprio legislador. Então Satanás pintava a Deus como um ser injusto, um ser tirano, que exigia da pobre criatura algo que ela não conseguia fazer. Então esse foi o centro da controvérsia no céu. Mas Cristo veio a esse mundo e, como homem, guardou perfeitamente a lei de Deus. E aí a acusação de Satanás caiu por terra. Jesus demonstrou que Adão poderia não ter pecado. Adão poderia ter obedecido. Como Cristo, Adão poderia ter vencido as tentações. Ele poderia ser fiel, obediente aos mandamentos de Deus. E Jesus obedeceu perfeitamente a lei. Então, a obediência perfeita de Cristo demonstrou que Deus é justo, que a sua lei é santa, justa e boa, como diz em Romanos 7, verso 12. Agora, o fato de Cristo ter guardado a lei tem um efeito maior do que apenas demonstrar que Adão poderia ter obedecido. O fato de Cristo ter guardado a lei demonstra que nós também podemos guardar a lei. Vejam o que nos diz a palavra inspirada. Devemos ser sempre agradecidos por Jesus ter provado a nós pela própria vida que podemos guardar os mandamentos de Deus, contradizendo a falsa afirmação de Satanás de que não podemos guardá-los. O grande mestre veio ao mundo para estar à frente da humanidade, para assim elevá-la e santificá-la através da sua santa obediência a todos os requerimentos de Deus, mostrando que é o que? Possível obedecer a todos os seus mandamentos. Ele demonstrou que uma vida inteira de obediência é possível. Portanto, ele dá pessoas ao mundo, assim como o Pai deu o Filho, para exemplificar em sua vida a vida de Cristo. É possível a você guardar os mandamentos de Deus? É possível? É possível? É possível? É possível. E nós vamos ver que Deus exige isso. Não é apenas uma possibilidade, é uma exigência de Deus. Então Cristo veio ao mundo para mostrar que é possível a todos nós obedecermos à lei de Deus. É o que está escrito. Irmãos, quando eu comecei a estudar essa mensagem, há poucos anos atrás, eu estava embebido um pouco por essa doutrina, de que o homem não consegue obedecer. Até que eu me deparei com dezenas de textos, como esse que nós lemos agora. Nós vamos mencionar apenas alguns aqui. E eu pensei, bem, se eu continuar com a minha lógica humana, eu tenho que descrer do espírito de profecia. Porque o espírito de profecia diz claramente em muitos textos que nós podemos guardar a lei de Deus, mas ele nunca diz que nós podemos guardá-la em nossas próprias forças. Vamos estudar sobre isso logo a seguir. Cristo é o nosso Salvador ou o nosso modelo? O que os irmãos acham? Cristo é o nosso Salvador? Sim. Mas ele é o nosso modelo? Também. Então Cristo, ele é o nosso substituto e é também o nosso exemplo. E ambas as funções coexistem harmonicamente. Não há nenhuma tensão entre elas. Cristo é o nosso Salvador, é o nosso substituto
e Ele é o nosso exemplo, é o nosso modelo. A palavra inspirada diz o seguinte: o Redentor do mundo veio não somente para ser um sacrifício pelo pecado, mas também para ser um exemplo ao homem em todas as coisas, um santo caráter humano. Então nós temos que compreender como nosso substituto, Cristo, viveu e morreu em nosso lugar. Quando somos justificados pela fé, a vida de Cristo é creditada na nossa conta. A vida de Cristo entra na nossa conta como um crédito, mas não é como um salário. Entra como algo gratuito, que nós não temos direito. Por isso a salvação é pela graça. O Pai, nesse momento, imputa em nosso favor a vida perfeita de seu Filho. A vida perfeita de Jesus, no tempo em que ele viveu sobre a terra, as suas boas obras, a sua obediência perfeita ali é imputada na nossa conta. E a palavra inspirada diz que nós via seu Filho. Esse é o processo de justificação. Mas esse é o trabalho de Cristo como nosso substituto. Agora, como nosso modelo, Cristo viveu a vida que nós podemos viver. Ele venceu as tentações da mesma maneira que nós podemos vencer. Ele alcançou vitórias que nós podemos alcançar. Ele foi vencedor como nós podemos ser vencedores, se tivermos fé nele. A palavra inspirada diz: a vida que Cristo viveu neste mundo, podem também viver os homens e as mulheres, por meio do seu poder e sob suas instruções. No conflito com Satanás, podem eles receber todo o auxílio que Cristo obteve. Mas espera um pouquinho. Cristo era Deus, não é isso? De fato, ele era Deus. Nunca deixou de ser Deus. Mas ele nunca usou o seu poder divino em seu próprio favor. Ele venceu as tentações no poder do Pai. Ele não usou o seu próprio poder para vencer as tentações. Vejam o que diz a palavra inspirada. Ele não exerceu em seu próprio proveito poder algum que não nos seja abundantemente facultado. Como o homem enfrentou a tentação e venceu-a no poder que lhe foi dado por Deus. Notem. Jesus enfrentou a tentação e venceu como homem. Mas foi na sua própria força? Não. Na força que ele recebeu de quem? De Deus. Agora escutem essa notícia. Essa notícia é muito importante. Essa notícia nos anima. É uma boa nova. É o Evangelho. O mesmo poder, a mesma força que Jesus recebeu do Pai, está disponível para quem? Para nós. A mesma força. O mesmo poder que Cristo recebeu do Pai está disponível para nós. Vocês sabiam que Cristo passava noites orando? Que ele tinha comunhão intensa com Deus? Nós também podemos fazer isso. O mesmo Pai que atendeu o seu Filho nos atende também, se nós buscarmos. A perfeição é necessária. O que os irmãos acham? É necessária ou não? É necessária? Sim. Será que Deus exige que nós sejamos perfeitos? Exige? Exige. Vamos ver aqui alguns textos da Bíblia. Gênesis 17, 1 e 2. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Uma ordem do Senhor. Outro texto, Deuteronômio 18, 13. Quando dava instruções ao povo de Israel, o Senhor disse: perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Ainda um outro texto, 1 Reis 8:61. Salomão reuniu todo o povo de Israel na ocasião em que a arca foi levada ao templo.
Então ele disse o seguinte para o povo: seja perfeito o vosso coração para com o nosso Senhor Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje o fazeis. E o Espírito de profecia diz o seguinte: exata obediência é requerida, e os que dizem ser impossível viver uma vida perfeita, lançam sobre Deus a imputação de injustiça e falsidade. Se você diz assim: olha, é impossível obedecer. Eu sou fraco, eu sou débil. É impossível. Para o homem é impossível. Mas se você diz isso em um caráter absoluto, então você está lançando sobre Deus a pecha de mentiroso. Porque Ele mesmo disse para sermos perfeitos. Os irmãos conhecem o texto que caracteriza o movimento adventista? Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. O texto não diz: aqui estão os que ensinam os mandamentos. O texto não diz: aqui estão os que creem nos mandamentos. O texto diz o quê? Aqui estão os que guardam os mandamentos. Então o povo adventista se caracteriza por guardar os mandamentos. Deus enviou uma mensagem especial ao povo adventista para que eles fossem levados à obediência. Os irmãos sabem que mensagem foi essa? Eu sei que muitos de nós temos a seguinte impressão: bem, justificação pela fé, não tem muito a ver com obras, né? É pela fé. Justificação pela fé, alguns irmãos pensam, né, assim, equivocadamente, justificação pela fé é a mensagem que nos diz que tudo pode, que Deus nos ama do jeito como nós somos e que nós podemos permanecer como somos e podemos fazer o que quisermos e a graça nos salva. Mas essa é a mensagem da justificação pela fé? Não. Nós vamos ler um texto aqui que diz por que a mensagem da justificação pela fé foi enviada ao povo adventista. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo, por intermédio dos pastores Wagner e Jonas. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta em quê? Na obediência a todos os mandamentos de Deus. Não é interessante isso? A mensagem da justificação pela fé, ela tem um fruto. Ela produz o quê? Obediência. Bem, a obediência aos mandamentos é algo requerido não apenas aos crentes da última geração, mas o chamado à santidade foi realizado no Antigo Testamento. O Senhor nos chama para sermos santos. Por exemplo, Levítico 20, 26. Sede santos porque eu sou santo. Agora, na nova aliança, Jesus repetiu o mesmo chamado. Só que ao invés da palavra santo, ele usou a palavra perfeito. Então, em Mateus 5, 48, ele diz: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, ser perfeito significa ser santo. Ser perfeito significa ser puro. Então, a exigência da perfeição cristã está em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, nós encontramos várias citações a respeito dessa mensagem, quando se fala sobre purificação. Por exemplo, no capítulo 36 de Ezequiel, nós encontramos um texto clássico sobre o novo concerto. E ali existe uma promessa maravilhosa. Vamos ler? Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis como? Purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo,
e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então vejam, aqui está a doutrina da perfeição cristã. O Senhor promete para aqueles que o aceitarem purificar-nos. Isso é uma promessa do Antigo Testamento. Purificar de todas as imundícias, de todas as impurezas, e colocar dentro de nós um espírito novo e um coração de carne. E Ele fará com que nós andemos nos seus estatutos e os obedeçamos. Vejam esse outro texto no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Ele afirma em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Esses dias eu vi um tema no WhatsApp, acho que muitos dos irmãos ouviram. O pregador fala assim: você vem pregar sobre a graça, mas você vive adultério. Sua pregação não vale nada. Você fala sobre justificação, mas você é um ladrão no seu trabalho. A sua pregação não vale nada. Você fala aqui sobre a justiça de Deus, sobre salvação, e você é um homem que cobiça as coisas alheias. A sua pregação não vale nada. O apóstolo Paulo diz: nós que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Eu achei interessante essa expressão, aperfeiçoando a santificação. Então, essas palavras nos permitem entender um dos principais aspectos da perfeição. Em que nós devemos ser perfeitos? Em que? Na santidade. Nós devemos ser perfeitamente santos. E o que é a santidade? Nós temos um conceito um pouco equivocado do que é santidade. Muitos de nós pensamos que a santidade é algo que nós oferecemos para Deus. Quando eu dedico algo para Deus, aquilo é santo. Mas esse não é o conceito. O conceito correto é o seguinte: quando eu ofereço algo para Deus e Ele se apossa daquilo, aí sim é santo. Então, o que é santo? Santo é aquilo que Deus se apropria, que Ele toma como uma possessão para Ele. Ele toma para a sua própria comunhão. Aí é santo. O templo era santo por quê? Porque Deus veio habitar nele. Então notem, a Bíblia diz: eu sou o Senhor que vos santificou, e por isso sede santos. Então o ato de Deus, ao nos santificar, nos tornou um povo santo. Porque foi Ele que nos santificou. Não é porque eu me dedico a Deus, não é isso. É porque Ele me santifica. Eu me ofereço a Ele e Ele se apropria de mim. Ele vive em mim. Como diz em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso aconteceu conosco. Nós fomos feitos santos. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos convertemos, então nós fomos feitos santos. Agora o Senhor nos convida para que nós cheguemos à perfeita santidade. Que nós nos entreguemos ao Senhor para Ele nos aperfeiçoar totalmente. Então, na linguagem bíblica, a palavra santidade está relacionada à purificação. São sinônimos. O texto diz: purifiquemo-nos. Seria o mesmo que santifiquemo-nos, aperfeiçoando a santificação ou aperfeiçoando a purificação. Santidade e purificação são a mesma coisa. Agora notem o que diz o apóstolo João em 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Então aqui nós temos dois processos. O processo do perdão e o processo da purificação. Então, o perdão resulta na justificação, não é? Nós somos perdoados. Nós aprendemos ontem. Perdão e justificação são a mesma coisa. Mas a purificação é o resultado da santificação. Quando somos santificados, o Senhor nos purifica. E a justiça imputada de Cristo opera o perdão dos nossos pecados. Irmãos, nós temos que compreender uma coisa. Nós somos aceitos perante Deus por causa dos méritos de Cristo, mais nada. Não é a nossa santificação que nos faz aceitáveis perante Deus. O que nos faz aceitáveis perante Deus é a justiça de Cristo. Mas quando Ele nos purifica, então nós recebemos um poder. Se chama justiça comunicada. É um poder que atua mediante a operação do Espírito Santo para vencer os pecados. Não é interessante isso? Nós recebemos um poder para vencer os pecados e até mesmo para subjugar as nossas tendências pecaminosas. Então, a vida de Cristo substitui a nossa vida perante o Pai. Mas esse não é o assunto da perfeição cristã. Porque nós somos aceitos perante o Pai pela vida de Cristo. Mas a perfeição exigida de nós não é a perfeição de Cristo. Não é algo que Cristo apresente em nosso favor. Não. É algo que o Espírito Santo opera em nós. Então, mediante a graça de Cristo, a sua vitória é colocada em nosso crédito. Mas Ele faz mais do que isso. Nós recebemos algo mais do que simplesmente algo na nossa conta. Nós recebemos poder para que a vitória seja também por experiência. Bom, nós podemos ter a experiência de ser vitoriosos. Não estamos falando de nada que é meritório para nós. Não nos dá méritos. Mas nós podemos ter a vitória por experiência. É verdade que Cristo ele venceu por nós. Mas isso é a justificação. Mas ao mesmo tempo Ele nos dá poder para que tenhamos a vitória. A vitória que não nos dá méritos, mas é uma vitória que Ele mesmo opera na nossa vida. Para que tenhamos a experiência que Ele teve. Irmãos, Cristo não viveu 33 anos de vida perfeita para que nós continuássemos a pecar. Muitas pessoas pensam que a vida perfeita de Cristo é um passaporte livre para uma vida de pecados. Não. O próprio apóstolo Paulo, quando explicava a doutrina da justificação pela fé, de vez em quando ele percebia que ele podia ser mal interpretado, então ele interrompia a exposição do tema e dizia, como diz em Romanos capítulo 6, versos 1 e 2, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Então, não podemos de forma nenhuma concluir, irmãos, que a mensagem da justificação pela fé nos dá o direito de continuar pecando. Ah, eu posso continuar pecando. Nós não temos esse direito. Mas nós vamos ver que existe uma provisão caso nós caiamos. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. Notem que John Wesley disse a respeito de 1 João 1,9. Ele diz: ora, é evidente que o apóstolo aí também fala de uma libertação operada neste mundo. Porque ele não diz, o sangue de Cristo nos purificará à hora da morte, ou no dia do juízo. Mas ele nos purifica quando? No presente, a nós, cristãos vivos, de todo pecado. E é igualmente óbvio que se algum pecado permanece, não estamos purificados de todo pecado. Se alguma injustiça permanece na alma, ela não está purificada de toda injustiça. Vejam,
John Wesley foi o campeão da perfeição cristã. Eu já li algumas obras dele. E Ellen White depois ampliou os ensinamentos de John Wesley, mas concordava com ele em relação a esse ponto. Então, a perfeição cristã é requerida a nós nesta vida, enquanto ainda temos essa natureza pecaminosa. Então, o apóstolo Paulo, ele explica, é um texto que eu não conhecia. Vamos ler esse texto agora. O apóstolo Paulo diz que a vida de Jesus deve se manifestar na nossa carne mortal. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Irmão, nós podemos viver o céu aqui. Nós podemos ter a vida de Jesus manifestada em nós, hoje. Nós não devemos nos acomodar com um discurso que eu sou pecador, eu sou débil, eu sou frágil. Eu sou frágil sim, eu sou pecador, mas o Senhor me dá força, o Senhor me dá poder e eu posso ter uma vida de obediência. Vejam o que disse Alonso Jones. Jones foi um dos pregadores da mensagem da justificação pela fé. E ele tinha um modo muito didático de expor as suas mensagens. A conversão não reveste de nova carne o velho espírito, mas um novo espírito é posto na velha carne. Ela não se propõe a cobrir a velha mente com a nova carne, mas uma nova mente posta na velha carne. Então, um pouco complicado assim, né? Então, a conversão, ela não nos dá uma nova carne. Nós continuamos com esse corpo aqui. Mas nos dá o quê? Um novo espírito. Ela não se propõe a cobrir a velha mente com a nova carne, mas uma nova mente que é colocada onde? Na velha carne. Então nós temos aqui nesse corpo, que é a velha carne, uma nova mente. Livramento e vitória não são obtidos porque a natureza humana foi retirada. Porque a natureza humana nós vamos tê-la sempre, até o dia da glorificação final. Mas pelo recebimento da divina natureza para subjugar a humana e ter domínio sobre ela. O Espírito, a Escritura não diz, transformem-se pela renovação da carne de vocês, mas diz, transformem-se pela renovação da sua mente. Seremos trasladados pela renovação de nossa carne, mas devemos ser transformados pela renovação de nossas mentes. Irmãos, é algo maravilhoso. O Senhor concede na carne que nós temos, com a natureza pecaminosa que nós temos, Ele nos dá um novo espírito, uma nova mente. Vamos aprofundar esse assunto logo em seguida. Bem, próximo tópico. A perfeição humana é relativa e progressiva. Quero citar aqui um pensamento dos autores Davi Paz Silva e Joraí Cruz. Os irmãos conhecem esses autores? Está no livro Salvos pela Graça. A perfeita obediência do homem deve ser compreendida no seu contexto. A perfeita obediência de Cristo, juntamente com sua morte na cruz, é a única base do pecador, de justificação do pecador perante Deus. Então esse é um ponto muito importante. Nós estamos falando aqui que nós podemos ser perfeitos, ser perfeitos, ser perfeitos. E podemos? Podemos. Pelas nossas forças? Não. Pelo poder de Deus. O mesmo poder que Cristo também recebeu. Estudando esse tema, eu descobri que Cristo foi aperfeiçoado também. Os irmãos sabiam? Cristo foi aperfeiçoado. E ele chegou a um momento de plena perfeição. E a Bíblia diz, em Hebreus 3,18, que ele agora é perfeito para sempre. Mas ele foi aperfeiçoado. O mesmo processo de aperfeiçoamento que Cristo experimentou, nós podemos experimentar também. Mas existem diferenças entre Cristo e nós. Basicamente, 3 diferenças. Cristo, em primeiro lugar, é o único homem absolutamente perfeito. Então, desde o dia em que ele nasceu até o dia em que ele ascendeu ao céu, se passaram quantos anos? Os irmãos se lembram? 33 anos, nos quais ele não pecou.
nem por pensamento, nem por ação. E mais, a sua natureza, diferentemente da nossa, não tinha nenhuma propensão para o pecado. Então ele tinha algumas diferenças em relação a nós. Ele nasceu isento de pecado, e nós nascemos em pecado. O que diz Salmo 51:5? Eis que eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Outra diferença. Ele nunca cometeu atos pecaminosos. E nós temos um passado pecaminoso. Todos nós pecamos. Já nascemos pecadores e cometemos pecados. Cristo não. Cristo não nasceu pecador e não cometeu pecados. Então, por isso, apenas por esse motivo, a nossa obediência depende da justiça de Cristo para ser aperfeiçoada perante o Pai. Agora vamos à terceira diferença. Cristo enfrentou as tentações de Satanás em todos os pontos em que o homem podia ser assaltado. Nós somos tentados apenas até o ponto em que podemos suportar. Os irmãos sabiam disso? Deus só permite que venha uma tentação que você consiga suportar. Mas Cristo suportou de maneira concentrada todas as tentações possíveis e imagináveis. Ele enfrentou todos os problemas. Ele foi bombardeado pelas mais diferentes tentações que os irmãos possam imaginar. Então essa é uma diferença. Por isso Cristo, Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo. Agora notem o que diz Morris Venden. Apesar dessas diferenças, é possível sermos semelhantes a Jesus. Podemos viver como Jesus viveu e trabalhar como Ele trabalhou. Podemos obter vitória sobre as tentações do mesmo modo como Ele obteve, mediante dependência de um poder do alto, em lugar de um poder de dentro. Podemos viver em relação a Deus como Ele viveu. Interessante, né? Nós temos hoje na literatura, entre os livros que mais vendem, está o filão aí da autoajuda, não é isso? Você deve encontrar um poder em você mesmo, um poder interior, uma força motivadora, uma energia que está dentro de você para você vencer os seus problemas. Nós realmente podemos vencer os problemas? Podemos. Podemos vencer as tentações? Podemos. Podemos vencer o pecado? Podemos. Podemos ser perfeitos? Podemos. Mas por um poder que está dentro de nós? Não. Por um poder que vem do alto. Irmãos, a doutrina da perfeição bíblica tem um paradoxo muito interessante. Nós não podemos igualar o modelo. Quem é o nosso modelo? Cristo. Mas podemos ser semelhantes a Ele. Não é interessante isso? Vamos ler o texto. Cristo é o nosso modelo, o perfeito e santo exemplo que nos é dado seguir. Não podemos nunca igualar o modelo, mas podemos imitá-lo e nos assemelharmos a Ele, segundo a nossa capacidade. Então, Cristo, irmãos, é inigualável. E por isso, para o cristão, o modelo será sempre Jesus. E nós sempre buscaremos imitar o modelo. O que Deus exige de nós não é a perfeição absoluta, que apenas Cristo atingiu. Mas Ele exige a perfeição de acordo com a nossa capacidade, dentro da nossa esfera de ação. A palavra inspirada diz assim: como Deus é perfeito em sua esfera, assim pode o homem ser perfeito na sua. Então, quando nós estamos unidos a Cristo, nós podemos alcançar a perfeição de caráter, obedecendo a todos os princípios da lei. Mas será que um dia eu vou poder dizer assim: eu sou totalmente perfeito? Eu não tenho mais para onde crescer? Nada me falta? Será que um dia nós vamos dizer isso? Não, nunca. Porque a perfeição é progressiva.
Nossa vida pode ser perfeita. Vamos ler esse texto. Nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Contudo, haverá progresso contínuo se o propósito de Deus se cumprir em nós. A santificação é obra de toda uma vida. Outro texto interessante. O aperfeiçoamento do caráter requer trabalho vitalício, sendo inatingível por parte dos que não estiverem dispostos a prosseguir para ele a passos lentos e penosos, da maneira determinada por Deus. Irmãos, vitórias são alcançadas como? Diariamente, a passos lentos, através da operação do Espírito Santo e da cooperação do homem. São vitórias penosas, mas é possível. É possível. A grande característica dos perfeitos, sabe qual é, irmãos? É que eles querem ser aperfeiçoados. Eu li um livro de um autor chamado Andrew Murray, do século XVIII. E ele tem um livro que diz assim: ser perfeito. Ser perfeito. E ele fala assim: quem é perfeito quer ser aperfeiçoado. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses 3, a partir do verso 12, parece que existe um contraste, né? Um paradoxo. Ele diz assim: não que eu já tenha recebido ou que tenha obtido a perfeição, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo. E depois, lá no final, ele diz: todos, pois, que somos perfeitos, ele se inclui, tenhamos esse sentimento. Então, para Paulo não existia nenhum problema em ele achar que não havia alcançado a perfeição ainda, mas que ele se colocava entre os perfeitos. A pessoa que está mais próxima da perfeição, mais sente a necessidade de ser aperfeiçoada. Porque ele se compara com Jesus. E ele vê que ainda está distante do Mestre. Então, a perfeição deve ser progressiva. Agora eu quero enfrentar com os irmãos uma pergunta muito polêmica. E eu queria saber a opinião dos irmãos. É possível viver sem pecar? O que os irmãos acham? É possível viver sem pecar? Essa é uma pergunta que divide teólogos. O que os irmãos acham? Quem acha que é possível viver sem pecar, levante a mão. Podem abaixar. Quem acha que não é possível viver sem pecar, levante a mão. Está bem dividido, hein? É possível viver sem pecar? Alguns teólogos respondem essa pergunta com uma outra. Eles perguntam assim: se é possível viver sem pecar, então me mostre alguém que tenha vivido sem pecar. Não é essa? Uma pergunta assim muito óbvia. Mas eu dizer para vocês, não existe registro na Bíblia de alguém que tenha vivido sem pecar. A Bíblia não relata os pecados de Enoque, de Daniel, não é? De outros santos homens do passado, Eliseu. A Bíblia não relata pecados deles. Mas a Bíblia também não diz que eles não pecaram. Mas notem, irmãos, o fato de não haver registro não quer dizer que não existam essas pessoas, ou que elas não existiram. E se elas existiram, não deixam de ser pecadores. Por quê, irmãos? Porque nós somos pecadores de qualquer forma. Por causa da nossa natureza. Porque enquanto nós temos esse corpo, nós temos uma natureza pecaminosa. Então, a pergunta: existe algum homem que viveu sem pecar? Não tem sentido. Na verdade, irmãos, essa pergunta funciona como uma desculpa, né? Para que alguém diga a si próprio: olha, eu sou pecador mesmo, então eu posso pecar. Eu posso continuar pecando porque eu sou pecador. Irmãos, esse é o propósito de Deus? Não.
essa é uma inversão completa do propósito da salvação. Em Mateus 1:21 diz que o nome de Cristo seria Emanuel, porque ele viria salvar o homem dos seus pecados e não nos seus pecados. Eu proponho uma outra pergunta. Ao invés de perguntar se existe alguém que nunca pecou, eu proponho uma outra. A pergunta é a seguinte: o sangue de Jesus tem poder suficiente para nos purificar de todo o pecado? Tem ou não? Poder para purificar de alguns pecados? Não. De quantos pecados? De todos. Aliás, isso está escrito na Bíblia. Sabe onde? 1 João, capítulo 1, verso 7. Então, antes de abordarmos a questão de se podemos pecar ou não, aliás, se podemos viver sem pecar ou não, eu queria colocar 2 pontos fundamentais aqui para os irmãos. Em primeiro lugar, embora seja falso o argumento satânico de que é impossível guardar a lei, não podemos esquecer que somos pecadores por natureza e carecemos sempre de um Salvador. Mesmo que você não cometa atos pecaminosos, você vai precisar de um Salvador por causa da sua natureza. E vamos ao segundo ponto. A possibilidade humana de vitória sobre o pecado é limitada à luz que a pessoa tem. Então, como nós vimos antes, a perfeição do homem é relativa e deve ser aferida em relação aos pecados que ele teve a oportunidade de conhecer. Não é? Nós somos julgados pela luz que nós temos. Sobre isso, o texto inspirado diz: homem algum pode cobrir sua alma com as vestes da justiça de Cristo, enquanto comete pecados conhecidos, ou negligencia conhecidos deveres. Se você está em uma vida de pecado consciente, que você sabe, coisas que você sabe que são erradas e você continua praticando, você continua fazendo, a justiça de Cristo não vai ser imputada a você. Então a nossa responsabilidade é proporcional à luz que nós temos. Mas vamos voltar à pergunta: é possível viver sem pecar? A congregação estava bem dividida, não é? Vamos ler o que diz a palavra inspirada. Para cada um que se rende plenamente a Deus, é dado o privilégio de viver sem pecado, em obediência à lei de Deus. Mas, irmãos, a primeira parte é mais importante. Para cada um que se rende. Irmãos, essa é uma palavra muito forte. Você se render a Deus. É mais do que uma entrega, é uma rendição, é uma submissão. Então, para quem se submete a Deus, é possível viver sem pecado. Vamos ler o texto de 1 João capítulo 1, verso 8 e 9, um texto da Bíblia. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. O irmão Davi hoje de manhã, ele falou sobre o novo nascimento. O novo nascimento, também chamado de regeneração, significa uma mudança radical. Uma mudança radical a tal ponto em que ela se compara a uma nova geração, um novo nascimento. A pessoa nasce de novo como um bebezinho espiritual e ela vai crescendo. E aquele homem agora é um homem espiritual. Agora eu pergunto para vocês, o homem espiritual peca? Não. O homem espiritual não peca. Então aquele que é nascido de Deus não peca. Bem, mas aí temos um problema. Quando nós nascemos de novo, nós temos agora, nós somos uma nova criatura, não é isso? Mas quem que continua lá no nosso corpo? A velha criatura. E aí nós temos uma guerra. E essa guerra é
descrita em detalhes em Romanos 7. O velho homem, o novo homem, a carne contra o espírito, o homem carnal e o homem espiritual. Um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Vocês se lembram quando Pedro estava andando sobre as águas, enquanto ele olhava para Jesus, ele continuou a sua trajetória, mas quando ele parou de olhar a Jesus, submergiu. Enquanto nós olhamos a Jesus, nós não pecamos. Mas quando nós deixamos de olhar, nós caímos em pecado. Mas o pecado é do diabo, irmãos. O pecado continua sendo do diabo. Deus odeia o pecado. Ele não tolera o pecado. É verdade, não é, que nós temos uma natureza débil, uma natureza má, mas quando a nossa natureza se une com a natureza divina, aí nós nos tornamos invencíveis. Vamos ler o que diz a palavra de Deus, a palavra inspirada. O Salvador tomou sobre si as enfermidades humanas e viveu uma vida sem pecado, a fim de os homens não terem nenhum temor de que, devido à fraqueza da natureza humana, eles não pudessem vencer. Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina, e sua vida declara que a humanidade, unida à divindade, não comete pecado. Irmãos, eu pensava diferente, até pouco tempo atrás. Eu pensava, não, o homem ele tem que pecar, porque ele tem uma natureza muito débil. Nós herdamos uma natureza pecaminosa. Mas vejam o que diz o texto. Apeguemos-nos à palavra. Ele nos deu o exemplo para que nós não tivéssemos o temor de que, devido à fraqueza da nossa natureza, não pudéssemos vencer. Irmãos, a fraqueza da nossa natureza não é desculpa para o pecado. Porque está disponível para nós a natureza divina. Ele nos comunica a sua força. E a palavra diz que a humanidade unida à divindade não comete pecado. Então é possível ao homem viver sem pecar, se ele estiver unido a Cristo. Jesus conseguiu isso, não na sua força, mas na força do Pai. E nós também podemos conseguir, se seguirmos o seu exemplo. Irmãos, o propósito de Deus é que nós não pequemos. Esse é o propósito de Deus. Mas quando nós pecamos, Deus é misericordioso. Ele coloca à nossa disposição um advogado que nós não poderíamos pagar. Os seus honorários já foram pagos na cruz do Calvário. E ele agora nos atende de graça. 1 João 2,1. Os irmãos conhecem o texto. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Irmão, Jesus nos ama mesmo quando nós erramos, mesmo quando pecamos, mesmo quando somos desleais a Ele, mesmo quando somos infiéis, mesmo quando quebramos a nossa palavra, mesmo quando quebramos a nossa promessa, mesmo assim Ele nos ama. E Ele disponibiliza para nós um advogado. Cristo, página 64, muitas vezes teremos de prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros. Mas não nos devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos, nem abandonados, nem rejeitados por Deus. Irmão, Deus não nos abandona. O amor de Deus é incondicional. Sabe, muitas pessoas vão se perder, mas não é porque Deus não as ama, é porque elas rejeitaram o amor de Deus. Deus nos ama independentemente do que façamos. Mas o fato de Deus nos amar não garante a nossa salvação. Mas Ele continua nos amando. Até o dia em que, por nós estamos tão unidos ao pecado, como Deus odeia o pecado, Ele vai destruir o pecado e o pecador. Mas enquanto a porta da graça está aberta, nós podemos pedir perdão, sermos justificados e santificados para alcançarmos a perfeição cristã.
Irmãos, a perfeição é obra de quem? A perfeição é obra de quem? De Deus. Você pode dizer assim, eu vou me esforçar para ser perfeito. E você vai conseguir? Não. A perfeição é obra de Deus. Em quem? Em nós. Vamos ler o texto. Nenhum ser humano recebe santidade como algo hereditário ou por qualquer outra concessão humana. Não, não. Santidade é um dom de Deus. Por meio de quem? De Cristo. Então, Cristo também é o agente da santificação. Nós recebemos a santidade por meio de Cristo. A justificação é pela fé em Cristo. E a santificação também é pela fé em Cristo. É Ele que nos dá a santidade. Ele, através do Espírito Santo, que produz em nós a santidade. 1 Pedro capítulo 5, verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. João disse isso para fortalecer os crentes. Ele disse, o mesmo Deus que vos chamou, o mesmo Deus que vos justificou, o mesmo Deus que operou em vós o arrependimento, Ele também vai vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Mas, irmãos, nós temos uma tendência muito grande a pensarmos assim, olha, no início da minha carreira cristã, eu aceitei a Jesus, eu tive fé, mas agora eu posso seguir a carreira cristã pelas minhas próprias forças. Não é assim que nós pensamos? Eu aceitei a Jesus, e agora eu vou caminhar pelas minhas próprias forças. Eu vou fazer as minhas escolhas. Mas, irmãos, a aceitar a Jesus é uma experiência diária. O apóstolo Paulo disse, cada dia morro, todos os dias. E Pedro disse, olha, o mesmo Deus que te chamou, como diz em Romanos 8, 28, né? A quem chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Então, o mesmo Deus que te chamou, Ele te aperfeiçoa. Ele te fortifica. Ele fundamenta a tua fé. Ele te dá poder para vencer. Então, o ideal da perfeição é um ensino bíblico. Mas ele pode se tornar muito perigoso quando nós tentamos alcançá-la pelas nossas próprias forças. Quando nós tentamos ser perfeitos pelas nossas próprias forças, o ensino da perfeição é um desastre. Pelas nossas forças não podemos. Vejam o que diz Morris Venden. Em qualquer época que nossa atenção se concentre em nós próprios, em lugar de se concentrar em Cristo, cairemos, falharemos e pecaremos. Só podemos estudar com segurança a perfeição quando nos lembramos de que a obra de Deus em nós é a obra de Deus em nós e não nossa própria obra. Se perfeição é obra de Deus apenas, então o estudo da perfeição deverá concentrar nossa atenção nele e desviá-la para longe de nós próprios. Então, a perfeição de caráter não é trabalho nosso, mas de Cristo em nós. Quando o Espírito Santo habita em nosso corpo, então Deus realiza o que está escrito em Filipenses 2,13. O que diz lá? É Ele que opera em vós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Por isso, nós nunca devemos reivindicar perfeição. Irmãos, a pessoa que é perfeita, ela não fica dizendo, eu sou perfeito. Não é engraçado isso? Alguém diz, eu sou perfeito, eu sou bom. Quem é perfeito fala isso? Não. Ele não vê perfeição nele. Porque ele se compara com quem? Com Cristo. Sabe quem diz que é perfeito? É o que se compara com o outro. Como fez o fariseu em Lucas 18. Ele viu que tinha um publicano ali do lado dele. Ele disse, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse publicano. Eu sou perfeito. Ele não é. Mas quando você olha para Jesus,
Você não reivindica a perfeição. Então notem que um homem do passado disse, Jó disse assim, olha, ainda que eu seja justo, notem que interessante, ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ele me terá por culpado. Não é interessante? É uma verdade, não é isso? Essa não é uma verdade exposta de maneira didática, mas Jó falou uma grande verdade aqui. Mesmo que ele seja justo, ele não se acha, ele não tem opinião de si próprio de que ele é justo. Um outro texto inspirado diz, ninguém que pretenda ser santo é realmente santo. Aqueles que estão registrados como santos nos livros do céu não se apercebem deste fato e são os últimos a proclamar a sua própria bondade. Então, o cristão perfeito não se sente superior aos demais. A genuína perfeição não produz esse efeito, não é? Quanto mais perto estamos de Jesus, menos perfeitos parecemos aos nossos próprios olhos. A palavra inspirada diz o seguinte: quanto mais perto vos chegardes de Jesus, tanto mais cheios de falta parecereis aos vossos olhos, porque vossa visão será mais clara e vossas imperfeições se verão em amplo e vivo contraste com sua natureza perfeita. Isto é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder, que a influência vivificante do Espírito de Deus está a despertar. Então, quando nós chegamos mais perto de Jesus, nós vemos mais os nossos defeitos, né? Mas, irmãos, nós não devemos olhar para os nossos defeitos. Não devemos fixar neles o olhar. Nós devemos fixar o olhar em quem? Em Jesus. O irmão Davi leu hoje de manhã o texto de Hebreus, capítulo 12. Fala, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós temos uma luta muito grande a vencer, irmãos. E às vezes é uma luta muito penosa. Vejam o que diz o Espírito de profecia. Cada qual tem uma luta intensa para vencer o pecado no próprio coração. Às vezes essa obra é muito penosa e desanimadora. Pois ao vermos os nossos defeitos de caráter, passamos a considerá-los, em vez de olhar para quem? Para Jesus e revestir-nos das vestes da sua justiça. Irmãos, qual é o segredo para se obter a perfeição? Olhar para Jesus e receber a sua justiça. Não há outra maneira de obtermos perfeição. Irmãos, nada do que nós temos em nós pode produzir perfeição. Eu tenho coisas boas? Tenho. São coisas que Deus mesmo me deu, são dons, mas não servem para a salvação. E não servem para me fazer perfeito. O que me faz perfeito? Olhar para quem? Para Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu sou transformado. Pela contemplação somos transformados. Quando eu olho para Jesus, eu sou transformado à sua semelhança. E hoje o Senhor nos convida para que olhemos para Ele, para que meditemos nele, para que tenhamos comunhão com Ele. Olhar para Jesus significa meditar nele, significa estar com Ele, significa ter relacionamento com Ele, significa ouvir sua voz através da sua palavra, significa falar com Ele através da oração. Isso é olhar para Jesus. Irmãos, estamos estudando sobre a salvação nessa jornada, não é? E todos os passos da salvação estão relacionados com Jesus. Os irmãos já perceberam? A justificação é a imputação da justiça de Cristo em nós quando o aceitamos como nosso Salvador. O novo nascimento é o início de uma vida em que nós recebemos poder dele para fazermos as obras que ele fez. A santificação é quando nós realizamos obras
sob a sua influência, imitando novamente como exemplo. E também a perfeição. A perfeição só é alcançada quando olhamos a Jesus. Sabem por que Cristo está presente em toda a mensagem? Porque Cristo é o alfa e o ômega. Ele é o início e é o fim. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer. João 15,5. Sem Ele não podemos fazer nada, por isso Ele está presente em todas as etapas da salvação. E eu espero, irmãos, que essa jornada nos conduza para mais perto de Jesus. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Convidamos o grupo Vozes Sion para louvar a Deus.